Olá, professores, olá, professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Santo André. Eu sou a PCNP Gabi e hoje comigo está a PCNP Cristiane, PCNP de Matemática. Hoje nós vamos estar falando um tema com vocês muito pertinente, uma vez que a gente está terminando o primeiro bimestre e iniciando o segundo, né? Então nós trazemos hoje como um tema como trabalhar os resultados de avaliações de aprendizagem. Nós sabemos aí que temos as provas externas, que tivemos um desenvolvimento não muito favorável a nível de estado, então vamos ter uma atenção maior sobre essas habilidades em defasagem e como trabalhá-las, né? Para isso eu chamo a Cristiane para falar um oi para vocês. Cris, me ouve? Sim, Gabi. Olá, professores, sejam bem-vindos ao dia de hoje. Espero que seja proveitoso e fizemos com muito carinho para vocês. Então, perfeito. Então, assim, dando continuidade, opa, só um minutinho aqui. Então, para falar um pouquinho da nossa pauta, desse momento aí formativo nosso, de como que ele vai ocorrer. Nós temos aqui, então, a apresentação do tema e do objetivo da pauta formativa. Nós vamos falar um pouquinho do papel do professor, das habilidades e do tipo de aprendizagem que os nossos estudantes possam vir a apresentar, principalmente dado esse momento aí desse retorno por 2 anos aí que a gente viu o nosso estudante só pela telinha muitas vezes, então analisar, ter esse olhar de como que o nosso estudante ele está aprendendo e o nível de aprendizagem que ele se encontra é muito importante. Nós vamos também falar um pouco dos resultados, né? A Cris vem trazendo para vocês aí um roteiro que a gente julga ser muito pertinente, essa sensibilização e a articulação disso para nós montarmos o nosso processo de recuperação. Então, vamos explorar um pouquinho os resultados e culminar aí numa estruturação de um roteiro base, de um modelo para a recuperação das habilidades, tanto faladas por nós, quanto pela SEDUC nas ATPCs da EFAP, né? E, por fim, sistematizando aí a pauta, as referências e o agradecimento. Então, como tema, só recapitulando, como trabalhar os resultados de avaliações de aprendizagem, tendo como objetivo esse nosso momento de formação, fornecer subsídios para os professores estruturarem roteiros de apoio para a recuperação das defasagens da aprendizagem. Claro que a Cris, sendo de matemática, ela vem trazendo um modelo de matemática, mas, professores, este modelo, essa ideia, ela é passível de ser executada em qualquer objeto de conhecimento, em qualquer área, tá? Então, esse movimento pedagógico que nós temos que ter. O exemplo será de habilidades de matemática, mas a gente consegue fazer esse tipo de estrutura em qualquer área do conhecimento e em qualquer componente curricular. Então, assim, professores, iniciando agora a nossa conversa de fato. Como nós, professores, podemos identificar essas fragilidades de aprendizagem dos nossos estudantes? Uma vez que a gente sempre teve um processo de defasagem grande nas nossas salas, e agora, com esse retorno presencial, depois de 2 anos aí pandêmico, restrito, remoto, a gente sabe que o nível dos nossos estudantes, eles estão bem assim dispersos. Temos estudantes que têm umas habilidades adquiridas, outras bem fragilizadas, e desculpa, onde elas se encontram também é muito diverso. Então, como nós podemos identificar tais fragilidades para auxiliar nesse processo de recuperação? Então, quando o nosso estudante ele não aprende um conteúdo, um objeto de conhecimento, a responsabilidade não é somente dele, como nós bem sabemos. Então, quando a gente tem um problema aí de estudantes que não estão conseguindo atingir uma habilidade, não estão conseguindo consolidar qualquer objeto de conhecimento, a gente sabe da responsabilidade coletiva nossa como educadores em tentar sanar essa dificuldade. Então, nós precisamos geralmente lembrar constantemente que nem sempre todos da nossa turma eles compreendem os conteúdos apresentados e muitas vezes não da mesma forma. E por isso que é muito importante a gente criar maneiras para não deixar esses gargalos na aprendizagem. Aqui nós trazemos um estudo até meio antigo, de 1998, onde Belchior, uma pesquisadora, ela já consolidava isso, e agora, neste momento, a gente encontra ele bem mais estanque, né? Bem mais assim, plausível, no sentido de que quando as dificuldades não são sanadas de imediato, elas vão se somando. Aqueles conteúdos que já eram pré-requisitos
para os outros vão gerando novas dificuldades e assim passam a crescer com uma bola de neve, ficando muitas vezes intransponíveis. Então é aquela fala, a gente tem lá o nosso estudante do 6º ano, do 8º ano, da 3ª série do médio. Ah, ele não aprende, ele não sabe, mas às vezes a dificuldade dele não está só ou é a habilidade daquele conteúdo, daquele momento, e sim é coisas de anos, séries anteriores, do qual ele não conseguiu ter uma assimilação efetiva e vai culminando, formando essa bola de neve aí, que Belchior bem descreve no artigo dele. Então, quanto a isso, quando a gente já tem essa problemática tão no nosso cotidiano, tão inserida no nosso dia a dia, como nós, professores, podemos ter, o que nós temos que ter em mente quando estamos elaborando aí um processo de recuperação? Onde os equívocos, os erros, eles fazem parte do processo de aprendizagem. Então, o nosso estudante está lá, ele não está conseguindo assimilar, ele erra ou conceito, ou não estrutura aquela habilidade, a gente tem que levar em consideração que os equívocos, eles são parte deste processo. E nós também temos que ter uma olhada, assim, um olhar, na verdade, de compreender aquela resposta dada. Então, a gente casa muito com um tópico que nós já comentamos com vocês em ATPCs anteriores, do ano passado, aquela questão da avaliação holística, de a gente conseguir interpretar, enxergar as habilidades que os nossos estudantes conseguiram desenvolver a chegar naquela resposta que ele nos deu. Será que ela é totalmente errada? Porque tem uma informação totalmente, ele não conseguiu compreender, ou ele está compreendendo ela por partes, e por isso essa resposta ela foi dada de uma forma meio incompleta, meio vazia. Então, a gente tem que treinar esse olhar, não para falar assim, está certo ou errado. Então, trazer essa vertente da avaliação holística. Também temos que ver o erro como um indicador do raciocínio, onde o estudante ele possibilita as criações de situações que o levam à reflexão. Então, nós, quanto professores, a gente tem que observar quais são os erros que os nossos estudantes vêm cometendo e trabalhar isso numa forma de uma situação que leve ele a refletir o porquê que ele está naquela resposta, agregando conhecimento, objeto de conhecimento, trabalhando aquela habilidade, para que o nosso estudante ele consiga virar a chavinha e falar assim, agora eu entendi. É nesse sentido. Motivar situações que levam à reflexão na construção dessa resposta, a partir mesmo até do erro. A questão também de analisar as incoerências, fazendo uma categorização delas e uma problematização, onde isso tudo, esse conjunto assim dessas análises, elas levam a todos a pensar sobre o que eles não sabem e com isso aproximá-los do conhecimento esperado para o nível que estão. Então a gente consegue observar quando a gente tem esse olhar, o que o nosso estudante não está sabendo por intermédio daquilo que ele já sabe. Então, a gente pega aquilo que ele já sabe, vai trabalhando, vai estruturando e consolidando aí a nossa habilidade em questão. E nisso também a gente impacta muito no estilo de aprendizagem. A aprendizagem não só do estudante, como nós também nessa nossa apresentação, neste momento nosso de formativo. A gente tem que levar em consideração que nem todos também aprendam da mesma forma. Então, aqui a gente apresenta em síntese 4 estilos de aprendizagem, onde lembrando que o estudante, para o determinado objeto de conhecimento, ele às vezes ele é mais visual, para outro objeto de conhecimento, para outro componente curricular, para uma outra área, às vezes ele é sinestésico. Então, depende muito da abordagem daquele material, daquele conteúdo que a gente está apresentando e da forma que o nosso estudante está recebendo. Então, é importante que a gente conheça principalmente esses 4 tipos de estilos de aprendizagem, onde a gente começa pelo visual, onde nós temos estudantes que estão associados ao processo de assimilar as informações a estímulos imagéticos, por imagens. Então, seja o uso de mapas mentais, eles olham aquele mapa mental e interpretam de uma forma que para eles vai fazer mais sentido, vai consolidar a habilidade ou conteúdo. Fotografias, slides, figuras, gráficos, pôsteres, e aí tem inúmeras ferramentas que podem tornar as nossas aulas mais visuais, e aí a gente consegue atingir aqueles estudantes que têm a modelagem, né, a forma de aprendizagem visual como a mais fácil para ele estar assimilando, né, o processo que ele aprende. Também temos a forma auditiva, que é ouvindo informação.
seja por podcast, uma aula assistida, uma aula discursiva. Então, tem estudantes aí que precisam estar escutando, que para ele ver uma imagem só não consegue agregar tanto valor de informação quanto ele escutando. Como tem aquele sinestésico, aquele estudante sinestésico, que ele só vai aprender, na verdade, quando ele transpor aquilo numa atividade prática. Seja um desafio matemático, seja numa experiência em biologia, enfim. Então, tem estudantes que eles pegam todo aquele conhecimento passado, mas eles só vão realmente estruturar a habilidade necessária, o objeto de conhecimento, quando eles estão nesse perfil assim mais mão na massa. E temos os estudantes também que são mais voltados à estruturação de leitura e escrita, que para que o estudante ele entenda, ele tem que transpor a informação, copiar de uma forma que ele esquematize, que ele entenda, e a partir das informações que ele mesmo vai estruturando, ele vai absorvendo isso e transformando isso num processo de aprendizagem efetivo. Por que eu estou falando desses 4 tipos de aprendizagem? Porque eles são muito importantes quando a gente estiver montando as estratégias de utilização das nossas aulas num projeto, por exemplo, para recuperar uma habilidade. Não adianta nada a gente saber onde o nosso estudante está errando, o que ele está errando e passar a retomada daquele conceito, ou o reforço daquela atividade das mesmas formas. Às vezes, assim, não é o foco do objeto de conhecimento ou da habilidade não adquirida, e sim a forma que ele está chegando para os nossos estudantes, que está trazendo aí um viés na aprendizagem. Então, é muito importante a gente estar aberto para analisar e, às vezes, numa atividade de utilizar a leitura escrita, numa outra usar uma atividade mais sinestésica ou misturá-las, porque a gente, assim, é muito global, é muito amplo o nosso processo de aprendizagem, e isso a gente também tem que tentar trazer para as nossas aulas. Vamos passando aqui. Aí a gente vem para essa figura do iceberg, que a gente já trabalhou com elas em formações anteriores, e a gente faz aí uma associação com as habilidades. Então, às vezes, nós nos encontramos aí na ponta do iceberg. O nosso estudante, ele não enxerga, ele não consegue assimilar um conteúdo, desenvolver uma habilidade. Então, a gente só está vendo, na verdade, aquela habilidade do ano em série. O meu estudante do 6º ano não sabe as 4 operações básicas da matemática, não sabe fazer uma leitura de texto, não entende um conceito científico. Porém, às vezes, a gente só está vendo aquele momento, aquela habilidade atrelada ao objeto de conhecimento nosso que a gente precisa recuperar. Só que é importante que a gente expanda a nossa visão e enxergue isso, que a base do nosso iceberg, ela está aí submersa, ela está afogada, e transpor isso para habilidades e suportes, que muitas vezes os nossos estudantes lá no 6º ano não conseguem adquirir uma habilidade porque as outras defasagens dele de anos anteriores não foram muito bem assimiladas. Então a gente mergulhou essas informações, esse processo aí na lacuna da aprendizagem do estudante, vem depositando mais habilidades e mais informações, e muitas vezes ele não consegue trabalhar, não porque ele não está entendendo aquilo que a gente está falando, ou às vezes é a forma, ou necessita de observar o iceberg e as pontas que estão submersas e diluí-las, e conseguindo trabalhá-las. A Cris vem trazendo um exemplo muito legal para um 8º ano, utilizando aí habilidades do 5º, do 1º aninho lá. Então, são essas habilidades suportes que estão abaixo da água aí, né, abaixo, escondida no nosso estudante, que a gente precisa começar a recuperá-la a fim de que ela se dilua. E assim, quando ele incorpore, ele consiga entender aquela habilidade em questão do ano série que foi pedido numa AP ou num SARESP, por exemplo. Então, a gente traz essa figura do iceberg e transforma ela nesta aqui. Então, a gente tem aqui, ó, acima do nível da água, o ano série que o nosso estudante está. Então, ele tem aqui habilidades do 6º ano aprendidas, porém, ele tem, assim, submerso, habilidades do 5º ano que não foram, às vezes do 4º, do 3º. Então, isso é muito importante. A gente observando aqui, ó, habilidades lá, nosso estudante do 8º ano. Neste exemplo aqui, mostra que ele tem habilidades do 5º ano que não foram bem compreendidas, que não foram aprendidas. E a gente só depositou gelo, só depositou informação, e aí a gente chega aqui no 8º ano tentando recuperar nossos estudantes com o foco do objeto de conhecimento e habilidade proposta para esse ano, mas na verdade a gente deveria voltar uns passos anteriores para assim derreter esse gelo aí e o nosso estudante estar compreendendo, né?
Então, dando continuidade, e aqui a gente faz um paralelo com a taxonomia de Bloom. Então, vocês estão vendo aí uma tabela, né, onde temos diversos processos cognitivos, né, diversas habilidades que os nossos estudantes têm que compreender. E às vezes a gente está nessa coluna verde, que é a da criação. Então, a gente está querendo que o nosso estudante elabore aí o raciocínio, dê a resposta matemática nossa lá no 8º ano. Só que a gente esquece de observar que antes dele criar a hipótese, criar lá a resolução, elaborar isso, muitas vezes ele tem que avaliar, ele tem que comparar, por exemplo, que está na coluninha rosa, um passo anterior nesse processo cognitivo. Assim que ele consiga comparar o conceito matemático que está envolto naquele problema, que ele consiga resolver, olha lá naquela coluninha do roxinho, resolver aquela situação, problema, aquela situação matemática que está envolvida, que ele consiga calcular, voltamos lá, vamos para uma etapa anterior ali, aquela na coluna laranjinha, ele consiga calcular, consiga usar as ferramentas matemáticas para a solução daquele problema, que ele consiga relacionar os conceitos matemáticos naquela atividade, que ele consiga muitas vezes identificar, consiga reconhecer aquilo, por exemplo, como uma expressão algébrica, que ele vai utilizar fatores de soma, subtração. Então, olha que interessante, a gente está colocando aqui nessa taxonomia de Bloom essas diversas colunas onde vem de conhecimentos estruturais mais basais aos mais complexos. Então, poxa, antes do meu estudante conseguir elaborar uma resposta, será que ele consegue fazer a comparação disso? Será que ele consegue aí resolver, calcular, fazer aí a relacionar os conceitos matemáticos que estão sendo pedidos nesse exemplo? Ele consegue fazer, então, reconhecer que aquilo é um processo matemático? Então, é nesse sentido que a gente faz a associação das habilidades. Às vezes a gente está pedindo uma habilidade muito complexa e esquece de trabalhar habilidades mais basais que vai auxiliá-lo na interpretação ou na resolução de algo que a gente está tentando recuperar aí. E com isso, o que nós, professores, nós temos que estar atento para entender a fala que a Cris vai trazer logo menos, assim, da estruturação do roteiro. A gente tem que ter muito bem claro na nossa cabeça o que são as habilidades essenciais e as de suporte. Qual a relação de uma com a outra? Então, a habilidade essencial, ela é suporte, habilidades de anos anteriores são suporte para ele conseguir trabalhar aquela determinada habilidade. Principalmente nesse primeiro bimestre que nós passamos aqui, que o foco foi recuperar as habilidades essenciais. Lembrando que a recuperação, gente, ela é contínua. Então, agora com o segundo bimestre, como que o meu estudante está? Opa, ele conseguiu adquirir essa habilidade, vamos aprofundá-la? Opa, essa habilidade ainda não está muito bem estruturada. Quais são as habilidades de suporte que eu tenho que aprimorar no meu estudante para levar ele na compreensão global dessa minha habilidade proposta? Outra coisa que nós, como professor, a gente tem que saber, precisa se elaborar um bom reforço, utilizar de estratégias diferentes para que o nosso estudante que a gente consiga atender aquela necessidade. Eu sei que muitas vezes não é fácil, pessoal, não estou aqui falando que seja fácil, mas a gente tendo na cabeça que um bom reforço auxilia, eu não vou trazer a mesma atividade que eu venho trabalhando com ele o bimestre inteiro. Posso trazer até o mesmo objeto de conhecimento, a mesma habilidade, mas sendo apresentada de uma outra forma. Uma coisa que é fundamental, levar em considerações o que os meus estudantes sabem. Conhecimentos prévios, quando bem trabalhados, eles são estruturantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. Enxergar o nosso estudante como um todo, como um ser humano, principalmente nesse momento onde nós temos aqui diversas problemáticas, onde nossos estudantes estão chegando numa escola que há 2 anos ele não pisava, então o processo assim psicológico, afetivo, emocional tem que ser levado em consideração, sim. Nós também temos que definir os limites e acompanhar o desenvolvimento. Então, vamos trabalhar esses limites aos poucos. O meu estudante hoje não está entendendo. Semana que vem ele já conseguiu entender um pouco. Vamos continuar a alimentar isso aí para que o meu estudante, a sala como um todo, consiga ter um melhor desenvolvimento.
utilizar de recursos tecnológicos e fazer um diagnóstico, mapear o conhecimento dos estudantes e avaliar a turma constantemente. Então, quando a gente falar e vamos focar na recuperação, não é esse momento em si, mas ele durante as nossas aulas, durante o correr do nosso currículo, né? E com isso, sempre colocar na balança nós como papel de professor. Nós temos que trabalhar as habilidades curriculares, aquilo que está colocado nos nossos objetos de conhecimento, na nossa matriz, mas também temos que colocar na balança as nossas emoções, o socioemocional. A gente tem que equilibrar principalmente esse momento que nós estamos retornando aí, depois de uma passagem que foi um divisor de águas nas nossas vidas, e ter o olhar para o nosso estudante também. E com isso, eu já ia passar a palavra para a Cris, mas é que eu estou querendo transferir serviço. Esse slide ainda é meu. Aqui, pessoal, eu mostro para vocês, na verdade, uma lista de ATPCs que nós já fizemos da diretoria de ensino, que podem servir e que vocês, quando possível, devem consultar lá na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal, que são atividades, são ATPCs que nós já falamos, sobre temas que podem auxiliar no desenvolvimento de um bom projeto de recuperação, num bom plano de trabalho de recuperação. Então, aí nós temos a sondagem de diversas áreas, nós temos a visão de uma sala heterogênea, a questão da avaliação, que o Valdir já fez ATPC esse ano, material do EMAI, do MMR. Lembrando, professores, do sexto ano, chama a atenção de vocês aqui, deem uma visitadinha no nosso canal do YouTube, que tem materiais dos anos iniciais, porque vocês que estão com o sexto ano na sala de aula, tem que lembrar que esse estudante parou de frequentar a escola da forma que ele está frequentando agora, lá no quarto ano. Então, essa sensibilidade, essa postura de um ATPC para os anos iniciais, talvez traga várias dicas legais para vocês trabalharem com os estudantes de vocês neste momento no sexto ano. Isso é válido para todos, gente. Então, fica o convite aí para que vocês revisitem o nosso canal e assistam quando precisarem e tirem dúvidas. A gente está aqui para isso. Ah, não entendi tal coisa? Pode me ligar que a gente conversa sobre, será um prazer. Então, aqui fica uma lista de ATPCs que podem servir como base para embasar aí, para consolidar um plano de trabalho, um plano de recuperação efetivo, que aqui eles vêm trazendo para vocês. Então, aqui eu vou encerrando a minha fala e passo para a Cris, que ela vai conversar um pouquinho com vocês como a construção de um roteiro de atividades, ele efetivo, ele vai contribuir e muito no recuperar das habilidades dos nossos estudantes. Cris, passa a palavra. Obrigada, Gabi. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos pensar aí em construir um roteiro de atividades, tá? Para auxiliar vocês na recuperação, no processo de aprendizagem, né? Para a gente dar um start nessas crianças que ficaram aí fora da escola, como a Gabi já falou para vocês. Vamos lá. Para isso, o que a gente tem aí de material para analisar? Nós temos o SARESP, tá? Que ele saiu apenas o nível de proficiência. A gente tem a ADE, que hoje é dia 15, mas ela saiu na plataforma ontem, tá? Os resultados da ADE de 2022. Nós temos a AP do ano passado, vocês têm notas bimestrais do ano passado, vocês têm um conselho de classe final, né? Que fechou 2021. E para os anos iniciais, vocês têm aí o mapa de sondagem, influência leitora. Então, olha aí, vocês têm subsídios grandes, preciosos, da escola de vocês, do aluno, da sala e principalmente do aluno individual. Para quê? Para que vocês possam recuperar, reforçar e aprofundar no conhecimento deles, na aprendizagem. Tá certo? Aqui, nós vamos analisar um boletim do SARESP, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na página do SARESP. Coloquem lá no Google, Boletim SARESP 2022. Vocês vão entrar nessa página aqui. Aí, vocês vão clicar aqui, ó, onde apareceu
esse cercadinho vermelho, tá? Rede estadual. Quando vocês colocarem aí, ele vai direcionar vocês para uma página, vocês vão colocar a diretoria de ensino, o nome da escola, e ele dá o boletim. Vocês coloquem lá, download, para ele baixar o boletim de vocês, tá bom? E ele vai aparecer dessa forma aqui. Esse aqui é um boletim de uma escola, da nossa diretoria, e ele coloca aqui o que é o SARESP, como é a participação dos alunos, como foi, né? Na verdade, em 2021, então ele coloca o estado, a rede estadual, a região metropolitana, a diretoria de ensino e a escola. Quantos alunos participaram em cada um desses itens? E aí, ele coloca também a média do SARESP. Nessa forma, a rede estadual, a região metropolitana, a diretoria e a escola. E embaixo ele coloca o resultado do SAEB, mais ainda de 2019, tá? Então, o que nós vamos observar aqui, ó? Vamos pensar em olhar qual foi a média, qual foi a nota que essa escola teve, tá bom? Então, a gente tem as instâncias, e aí, língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, que foram os componentes que foram avaliados, certo? Essa escola, ela tem 9º ano e 3ª série do ensino médio. Então, se a gente pegar aqui, ó, língua portuguesa, ela teve nota 254, ela está acima da diretoria, da região metropolitana e da rede estadual, tá? Então, ela está acima de todas as instâncias. Porém, nós temos que olhar assim, como essa escola está acima e a diretoria não está, porque a diretoria faz a média de todas as escolas estaduais de Santo André, certo? Então, tem umas que foram melhores, outras não tão bem, e aí faz a média, por isso que a nota fica um pouco mais baixa. E língua portuguesa, na 3ª série foi 275. Gabi, passa para o próximo. Vamos analisar como é que foi aqui no índice de proficiência, tá? A gente tem lá ele abaixo do básico, básico, adequado e avançado. 5º ano, 9º ano e 3º ano, certo? São aí os anos séries que foram avaliados. Essa escola, língua portuguesa, a nota dela estava em 254. Então, onde ela está? Ela está aqui, ó, no básico, tá? Ela está entre 200 ela tem que estar de 200 a menor que 275. Ela está dentro desse intervalo. Então, a escola está no básico. No ensino médio, ela estava em 275. Ela também está no básico, porque o intervalo está em 250 a menor que 300, certo? Então, 275. Então, língua portuguesa, essa escola, os alunos estão no nível básico. Volta um pouquinho, vamos olhar matemática. Matemática, 262, e no 9º ano e na 3ª série, 271. Então, vamos lá. Vamos ver como é que eles se encontram. Olha lá, se encontram no básico. Olhem bem, que o intervalo em matemática ele é um pouco maior. Ele começa aí no básico a 225 e vai a menor que 300. E na 3ª série, 275 a menor que 350, certo? Então, olha lá, língua portuguesa e matemática estão no nível básico. E ciências da natureza? Vamos olhar. Na 3ª série, no 9º ano, desculpa, está em 282 e na 3ª série, 283. Então, vamos lá. Também está no básico. Ele vai o intervalo dele de ciências da natureza é parecido com o de matemática, podem olhar, de 225 a menor que 300. E para a 3ª série do médio, 275 a menor que 350. Então,
os alunos dessa escola estão todos, em todos os componentes avaliados, no nível básico. Bom, e aí? O que eu faço com isso? Certo? Eu tenho aí a classificação, né? Então, eu tenho os 4 níveis de proficiência, né? Que é abaixo do básico, básico, adequado e avançado. E aí eu vou classificar dentro desse nível se ele tem aí, e se ele está na classificação insuficiente, suficiente ou avançado. Como os alunos dessa escola estão no básico, então quer dizer que os alunos neste nível demonstram domínio mínimo do conteúdo de competência e das habilidades, mas possuem estruturas necessárias para interagir com o processo curricular no ano série e subsequente. Então, quer dizer o quê? Ele tem habilidades básicas, mas ele está ainda em nível, ele não tem o domínio dos conteúdos que foram avaliados. Quando a gente tinha lá o foco aprendizagem, ele apresentava um quadro colorido, né? Que o vermelho era o que era mais as habilidades que estavam lá eram estruturantes, que a gente precisava que ele saísse daquilo e avançasse para outras etapas, tanto na vertical, tanto quanto na horizontal, certo? Nós não sabemos ainda como eles vão apresentar esse nível de proficiência com as habilidades, que ainda não saiu. Está lá escrito no boletim, que vai ser em breve, tá? Bom, eu sei disso. O que recomenda eu fazer com os meus estudantes na minha escola? Um acompanhamento pedagógico. Qual seria o acompanhamento pedagógico para essa escola? A recuperação contínua, porque eles estão no básico. Se eles estivessem abaixo do básico, seria a recuperação intensiva. Se tivesse adequado, aprofundado. E no avançado seria desafio. Então, lembrem que a recuperação contínua está lá na legislação. Deve acontecer durante todo o ano letivo, tá? Vocês vão passar por ele sempre fazendo uma recuperação contínua com seus estudantes. E está aqui, ó, registrado no boletim o que deve ser feito com os seus estudantes. Pode. Vamos atentar em algumas coisas, vamos, professor, prestar atenção. O resultado do SARESP, ele saiu no dia 3 agora de março, mas só com os níveis de proficiência, que vocês viram, que a gente consegue dar os índices para vocês, em que situação os seus estudantes estão. Mas não saiu o ranking das habilidades, que é aquela que eu falei, que a gente tem que saber o que tem que trabalhar com os estudantes. E nem o IDESP, tá bom? A gente tem que lembrar que as habilidades, elas não têm a ver com a avaliação, e sim com o currículo. Lembre que hoje o nosso currículo, ele foca em habilidades. O modelo do roteiro que nós vamos apresentar são com habilidades que foram retiradas de uma AP do ano passado, da AP do terceiro bimestre. Mas, da mesma forma que a gente fez, é o que vocês vão fazer quando receberem as habilidades aí do SARESP. Quando vocês pegarem as habilidades da ADE, tá? É dessa mesma forma que vocês têm que olhar para montar o roteiro de vocês, tá? O processo é o mesmo, tá? Porque vocês têm que observar que nós temos que recuperar as habilidades do nosso estudante. Aqui, ó, nós vamos mostrar que nós entramos no CAED, colocamos lá 8º ano, uma determinada escola, escolhemos uma classe. Quando você vai lá na classe, você tem todas as habilidades que os alunos foram avaliados, o quanto de porcentagem eles acertaram, está tudo registrado lá. E depois, se você clicar na sala, você vai ter por aluno.
E aí é muito importante, professor, porque a gente tem que ter um olhar para essa recuperação individualizado. A gente tem que olhar para cada um, porque como diz a Gabi lá atrás, né? A gente tem níveis de aprendizagem, a gente tem modelos. Cada um aprende de uma forma, um é visual, outro é sinestésico, outro por leitura. Então, dessa forma, a gente tem que olhar o nosso estudante. Por exemplo, aqui, ó, nessa sala, os 5 primeiros estudantes, eles estão já no aprofundamento. E eu tenho um outro que tem muita atenção. Então, no momento que eu vou reagrupar os meus estudantes para fazer aí a recuperação, porque a recuperação ela é para todos, porém, eu vou reagrupar esses estudantes, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar quem tem aí, está no mesmo nível de aprendizagem, ou que está no nível semelhante, para que eles, junto, avancem. Eu não posso colocar um que sabe muito com um que sabe pouco. A gente tem que ir no mesmo nível, senão eles não vão avançar e aí acabam ficando desmotivados. Aqui, ó, são as habilidades dessa classe que eles tiveram acerto menores que 50%, tá? Então, se vocês observarem, tenho habilidades aqui do 6º ano, do 7º e do 8º, tá? Porém, outra coisa, olha a taxonomia de Bloom aqui, ó, que está em todas as habilidades, que é o resolver, elaborar, utilizar, compreender, resolver, elaborar, identificar, conhecer, aplicar. Então, todas elas estão juntas, tá? Fazendo o quê? Um conjunto para que a gente avance no nosso aluno. Outra coisa que está em negrito aqui, cada uma dessas habilidades, ela faz parte de uma unidade temática da matemática, tá bom? E aqui tem, ó, a unidade de números, de álgebra, de estatística e a álgebra de geometria. Então, observe que se a gente olhar para esse número de habilidades que foram as mais fragilizadas nessa classe, a álgebra é o que a gente tem que ter um foco maior, que a gente tem que dar o nosso start para fazer a nossa recuperação. Dessa forma, a gente usou aí o conjunto, né? A gente agrupou as habilidades que tem aí o tema álgebra, que são essas. Só que assim, por que meu aluno, né? Ele não aprendeu ainda essa habilidade? Por exemplo, eu estou no 8º ano e ele tem uma habilidade do 7º. Ele não aprendeu? Se a gente analisar aí, nós vamos verificar que uma depende da outra. Mas a primeira depende de quem? De quem ela depende? Porque se eu olhar aqui nessas 4, uma está dependendo da outra. Só que a primeira, ela depende de quem? Né? Então, nesse momento, a gente vai ter que retornar etapas anteriores. Se eu estou aqui nos anos finais, qual a minha etapa anterior? É nos anos iniciais. E é nesse momento que a gente tem que olhar qual o real motivo de não conseguir progredir, que ele não consiga avançar para outras habilidades. Ou seja, ele precisa ter claro, ter aprendido a habilidade de suporte. Aqui, nessa unidade temática, álgebra, nós somos lá nas habilidades essenciais, que é muito importante que vocês trabalhem esse ano as habilidades essenciais que foram lá de 2021. É a mesma para esse ano. Vocês olharem e retornar na etapa anterior. Olha aqui, ó, eu tenho nos anos iniciais, para falar de álgebra, desde o primeiro aninho, tá? Então, o aluno vai lá e aprende como é a álgebra. Ele vai separar figuras, objetos por família. Ele está fazendo álgebra. Então, eu tenho, ó, no 4º ano, no 5º ano, são habilidades o quê?
suporte. Quando o professor dos anos iniciais ensina isso, ele tem que entender que ele está dando embasamento para o professor lá na frente. É muito importante que isso fique claro para vocês. Tudo que vocês forem ensinar vai ser suporte para o nosso estudante nos anos depois, nas etapas para frente. Bom, antes de começar o reforço, eu queria que vocês pensassem uma coisinha. Quando a gente, quanto aluno, vamos pensar nós alunos, né? Estamos lá na nossa sala de aula, nós, muitas vezes, em determinado componente curricular, a gente não consegue aprender. E aí, ficamos para trás, carregando vários, né, conceitos, aí as pessoas ficam falando, olha, ele não aprende. A gente não pode pôr rótulo, né? E a gente lá atrás, como estudante, nós passamos por isso. Então, a gente tem que entender, que o nosso aluno, a gente não pode pôr rótulo nele que ele não sabe, tá? Porque a gente também já foi um estudante e algumas coisas a gente não conseguia aprender, tá? Então, fique claro isso para vocês, a gente tem que ter um olhar diferente para ele, porque a gente não pode só falar, ele não sabe. Eu tenho que olhar o que ele sabe e dali para frente fazer com que ele avance, tá? Porque se eu ficar sempre, você não sabe, eu estou rotulando e ele cada dia mais, o iceberg dele vai ficar maior, né? Quando a gente mostra aqui as habilidades suporte, a gente mostra para vocês aqueles iceberg lá no começo que a Gabi falou. Tá bom? Então, aqui, ó, o nosso roteiro é muito simples, pequeno, tá? Só rapidinho. Eu tenho aí um roteiro para um 8º ano. Eu não posso, mesmo sabendo que ele não adquiriu as habilidades suportes lá do 4º ano, eu não posso trazer uma atividade infantilizada, porque isso vai deixá-lo desestimulado. Ele vai se sentir mal, tá? Então, eu tenho que observar isso na hora que eu for fazer o meu roteiro. Então, aqui, ó, o meu roteiro, ele tem um período para ser realizado, eu coloquei 6 aulas, é matemática, o nome da professora, é para o 8º ano, quais as habilidades que eu vou trabalhar, porque, reparem, eu estou trabalhando habilidades do 4º, do 5º, do 7º e do 8º ano, então, assim, ó, para ele entender a do 8º ano, ele precisa saber a do 4º, ele tem que adquirir, tá? Qual desenvolvimento? Aí eu vou dar a resolução de situações, problemas, contextualizada, criando hipóteses, apresentando aí exercícios que eles devem fazer, tá? Aqui, as habilidades, né? São 2 habilidades do 5º ano, que eles vão ser aprendidas nessa tabela, nesse exercício, tá bom? Então, vamos lá, ó, 2 habilidades do 5º ano, né, que eles vão por meio da investigação, colocar aí operações que pode ser de multiplicação, de divisão, quer dizer, as 4 operações, tá bom? Para simplificar. E de baixo, a situação, problema, que eles vão usar a igualdade. Então, vamos lá. Ó. Cauê, sempre que compra pão e leite na padaria, que pão bom. Nesta padaria, o litro de leite custa R$ 3,10 e a unidade do pão, 50 centavos. Diante disto, e sabendo que ele sempre compra 1 litro de leite por dia, complete a tabela a seguir, que expressa os gastos e as compras de Cauê no período de 4 dias. Então, aqui, ó, na coluna do leite, ele sempre vai colocar o litro de leite, quanto custa. O que vai variar? O pão, tá? Então, observe, eu não conheço aqui, ó, eu tenho o resultado final, eu tenho o valor do leite.
Para eu chegar, o valor do leite é R$ 3,10, para eu chegar a R$ 3,60, quer dizer, eu só comprei um pão, certo? Que custava 50 centavos. Ele, nesse momento, a gente está trabalhando o quê? Um número que ele não conhece, as operações e também o quê? A propriedade da igualdade, que a gente tem que saber que dos itens da tabela tem que dar o valor que eu vou pagar, tá certo? Aqui tem a solução. Observem que aí ele foi colocando todos os valores, quantos pães, a quantidade que ele tinha que pagar de pão, e do leite é sempre o mesmo. E quanto ele paga. Aqui a gente está trabalhando as habilidades das 4 operações e da igualdade, sem conhecer alguns dos números, tá bom? Ele tem que descobrir. Aí, ele sabendo disso, a gente vai para a linguagem matemática, que ela está aqui, ó, nas habilidades do 4º ano e do 7º ano, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que mostrar para o nosso aluno como é uma linguagem natural algébrica. Por exemplo, um número somado a 2 é igual a 8. Que número é esse? Eu não conheço. O professor, lá nos anos iniciais, ele costuma colocar uma casinha, uma figurinha de um sorvetinho, né? Ele coloca isso. 2 mais um número é igual a 8. Que número é esse? Quando ele está fazendo isso, ele já está fazendo a linguagem algébrica, que quando o aluno chega lá no 7º e no 8º ano, que a gente fala para ele, ele fala assim, colocou letra, eu não sei como funciona, tá? Então, aqui a gente coloca, ó lá, ó, a estrelinha mais 2 é igual a 8. X mais 2 é igual a 8. A gente explica para ele dessa forma e mostra como é uma linguagem matemática. Um outro exemplo, o número multiplicado por 3 é igual a 18. Na linguagem matemática, triângulo vezes 3 igual a 18, ou y vezes 3 igual a 18. A gente nem usa mais o x, a gente põe um pontinho, às vezes não coloca nada, tá bom? Mas, para vocês entenderem, quem não é de matemática, é assim que funciona. Aí nós trazemos aqui uma tabela para que ele complete, usando a linguagem matemática e a linguagem natural, tá? Então, por exemplo, ó, um número somado a 2. Então, que número? Eu não sei. Então, eu posso pôr x, posso pôr estrela mais 2. Entenderam? Dessa forma, ele vai completando a tabela numa linguagem matemática. E aí a gente vai ver se ele aprendeu como é que funciona, tá? Então, aqui eu tenho as habilidades do 6º e do 7º ano. E nós vamos montar um jogo. Esse jogo é um dominó de álgebra. Se a gente olhar as pecinhas aqui, ó, eu vou ver que as peças são expressões algébricas, tá bom? Então, o que consiste aí esse jogo? Ele é criativo, é uma forma de trabalhar o conteúdo de álgebra, né? Nós vamos fazer uma análise aí do conhecimento que ele adquiriu durante a trajetória aí desse roteiro, tá? Então, qual o objetivo? Possibilitar que o aluno calcular o valor numérico de uma variável qualquer usando as 4 operações, tá? Número de aulas aí, 4 aulas. Você pode usar. Recursos são peças do dominó. Então, você pode levar para eles montarem na sala, você pode deixar pronto, tá? Sempre elaborando aí as equações. Então, você coloca de um lado a equação, do outro o resultado, ou os 2 resultados, ou 2 equações, ou 2 expressões, como você queira chamar. E aí vem a regra. Você vai dividir aí na sala de aula, eles em grupo de 4. Cada participante recebe aí 7 peças. A gente sabe que o dominó tem 28 peças.
e a peça de saída é a peça maior. Então, que você coloque lá, como eu coloquei aqui um exemplo, M igual a 8, e do outro lado, M igual a 8, tá? Essa peça maior. Ou M igual a 7, você que vai definir aí na sua sala. Quem vai jogar? O próximo jogador, ele vai ser o que da direita, tá? Inicia a partida com a peça que ele tem que complete, que vai encaixar aí nessa peça maior. Não tem, ele passa a vez e assim sucessivamente. Quem vai ser o vencedor? O que encaixar aí no dominó, na mesa, todas as suas peças. Caso isso não aconteça, né, que fechou o jogo, quem ganha? Quem tem a menor quantidade de peças. Se tiver empate, aí quem tem um menor valor nas suas peças. Quando a gente faz esse jogo, a gente daí trabalha com eles regras, a gente trabalha com que ele saiba trabalhar junto, né? O trabalhar aí as competências socioemocionais também, né? E aí também a gente desenvolve o cálculo numérico através da competitividade. Os envolvidos no jogo utilizam a álgebra de maneira mais simples, envolvente, prazerosa. E nesse momento, professor, você vai fazer a avaliação e saber se o seu aluno já aprendeu. Você não precisa dar uma avaliação escrita, porque no momento que ele está jogando, você está lá observando, você sabe se ele avançou ou não. E aí, quais são as demais estratégias que você vai usar após esse recurso? Aqui a gente tem a sistematização. O processo de recuperar as habilidades é contínuo durante o ano todo. Então, como a gente já falou, recuperação contínua estava até no boletim do Saresc. A partir do diagnóstico das habilidades a serem trabalhadas e os diferentes níveis de aprendizagens, as metodologias devem ser adaptadas e condições necessárias para que o estudante avance no seu processo de aprendizagem, sem desmerecer as habilidades e competências que serão esperadas dele no ano de escolaridade que estão cursando. Então, observaram que naquele roteiro eu busquei uma atividade bem simples e a gente foi para uma final, o jogo, que era realmente do ano série corrente que ele está estudando, tá? Aqui, a avaliação escolar hoje se faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhoria da aprendizagem. Hoffman. Aqui a gente olha Alice no País das Maravilhas. Quantas vezes, quando a gente olha lá os resultados, a gente fica perdido? Então, a gente não sabe se vai por aqui, por ali, o caminho errado, lugar nenhum. Vamos olhar e ter um caminho. Qual o caminho? Vamos primeiro observar, analisar por habilidade, trazer o nosso aluno, colocar ele, né, separar para os níveis de aprendizagem e vamos recuperar, sabendo que nós temos alunos que ficaram fora da escola durante 2 anos. Quando a gente fala do nosso aluno da terceira série do ensino médio, esse aluno, ele não cursou o ensino médio dentro da escola, tá? O nosso aluno do primeiro aninho, ele também, do quarto aninho, ele também ficou fora da escola, ele não conhece. Então, vamos ter um carinho especial para isso, tá? Então, a gente não pode ficar igual a Alice aí, perdido. Aqui, nossas referências, onde buscamos, né, tudo que nós apresentamos hoje para vocês. Espero aí que a gente tenha dado subsídios, orientações, tá? Estamos à disposição, liguem para a gente qualquer dúvida, venham até aqui se tiver também querendo falar com a gente, tá? Estamos à disposição. Muito obrigado. Passo aí a palavra para minha amiga Gabi, para ela se despedir de vocês.
Obrigada, Cris, foi excelente. Professores, espero que vocês tenham aproveitado e qualquer coisa, entre em contato conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.